Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. 2 Macabeus, capítulo 7. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de Azor-Hag e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos, e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça, e lhe cortasse também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós. Como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações, ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: comerás carne de porco, ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seu país. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morreremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e o torturaram. Encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo estava abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram achegar-se o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos esses sofrimentos, porque pecamos contra Deus. Em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes.
Mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia, e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno, e cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá, em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida. Se agora fizeste pouco caso de vós mesmo, por amor às suas leis, receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem. Tu o que vês? Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estás a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Obedeça àquele que deu a lei a nossos pais, por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o interventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com os seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste do julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais. E suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e aprovações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre a terra e a nossa raça.
Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem, purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e estas atrozes perseguições. 2 Macabeus, capítulo 8. Judas, chamado Macabeu, e seus companheiros penetravam secretamente nas aldeias e convocavam seus parentes, arrastando consigo todos os que se haviam mantido fiéis ao judaísmo. Formaram um grupo de aproximadamente 6.000 homens. Suplicavam ao Senhor que olhasse para o povo, desdenhando por todos, que se compadecesse no templo profanado pelos ímpios, que tivesse compaixão da cidade devastada, perto de ser reduzida ao nível do solo, que escutasse a voz do sangue derramado que a ele aclamava, que se lembrasse da desumana carnificina de crianças inocentes e que vingasse também as blasfêmias proferidas contra seu nome. Judas tornou-se o chefe da tropa e os gentios viram-se incapazes de resistir-lhe, porque a cólera de Deus tinha se convertido em misericórdia. Atacava de improviso as cidades e aldeias e as incendiava. Ocupava as posições favoráveis, de onde afugentava não poucos de seus inimigos. Era principalmente à noite que ele empreendia essas expedições. A fama de seu valor espalhava-se por toda parte. Vendo Judas progredir dia a dia e alcançar sempre frequentes vitórias, Felipe escreveu ao governador da Celecíria e da Fenícia, Ptolomeu, e pediu-lhe auxílio para defender os interesses do rei. Imediatamente, Ptolomeu designou Nicanor, um dos primeiros amigos do rei e filho de Patroclo, e o enviou à frente de uns 20.000 homens de todas as nações, para exterminar toda a raça judia. Agregou a ele Geórgias, general perito em assuntos de guerra. Nicanor esperava obter com a venda dos judeus que fossem aprisionados os 2.000 talentos que o rei devia como tributo aos romanos. Enviou sem perda de tempo às cidades da costa o convite para que viessem comprar judeus, prometendo entregar 90 escravos por 1 talento. Mas não suspeitava então de que o castigo do Todo-Poderoso iria cair sobre ele. A notícia do avanço de Nicanor chegou a Judas, o qual informou aos seus da chegada dos inimigos. No relance, os que tinham medo ou não tinham confiança na justiça de Deus fugiram e dispersaram-se. Os outros venderam seus pertences, suplicando ao Senhor que os livrasse do ímpio Nicador, que os havia vendido antes mesmo de tê-los em mãos, senão por causa deles, que o fizesse ao menos em consideração às alianças estabelecidas com seus pais, e porque seu santo e sublime nome tinha sido invocado sobre eles. Macabeu reuniu então ao redor de si seus homens, em número de 6.000, exortou-os a não se deixarem intimidar pelos inimigos, nem temerem essa massa de gentios que vinha injustamente contra eles, e combatessem com valentia. Que pensassem
na indigna profanação infligida por eles no templo, na humilhação imposta à cidade devastada e na ruína das tradições de seus antepassados. Eles confiam, dizia ele, nas suas armas e na sua audácia, mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode com um só leve aceno desbaratar tanto os que nos atacam como o universo inteiro. Lembrou-lhe, no passado, o caso da proteção divina como, por exemplo, do exército de Senaqueribe. Haviam perecido 180.000 homens, e na batalha contra os Gálatas, na Babilônia, 80.000 judeus tiveram de lutar ao lado de 4.000 macedônios. Como estes se achavam numa situação crítica, os 8.000 judeus massacraram 120.000 inimigos, por causa do socorro que lhes foi dado do céu, e ainda recolheram um vasto despojo. Após ter reconfortado seus companheiros e tê-los incitado a morrer pelas leis e pela pátria, dividiu o exército em 4 divisões, pôs à frente desses seus irmãos Simão, José e Jonatas, como também Eleazar, cada qual chefiando 1.500 homens. Após terminada a leitura do livro santo e dada a senha, socorro de Deus, ele mesmo pôs-se à frente do primeiro corpo e travou a batalha contra Nicanor. O Todo-Poderoso combateu ao lado deles. Massacraram mais de 9.000 inimigos e feriram e mutilaram a maior parte dos soldados de Nicanor e os fizeram em fuga. Apoderou-se também do dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los e perseguiram por muito tempo os vencidos, mas tiveram que desistir impedidos pelo tempo, porque era véspera de sábado, e isso os impediu de prosseguir. Ajuntaram as armas, recolheram os despojos dos inimigos e chegaram assim ao sábado, bendizendo o Senhor a porfia e glorificando por havê-los livrado nesse dia pronunciado a alvorada de sua misericórdia. Passado o sábado, eles reservaram uma parte dos espólios para os que haviam sofrido com a perseguição, as viúvas e os órfãos. Dividiram o resto entre eles e seus filhos. Feito isso, rezaram ao Senhor em comum, suplicando misericórdia e reconciliação completa com seus servos. Nos diferentes combates com os soldados de Timóteo e de Baquides, eles mataram mais de 20.000 e tornaram-se senhores absolutos de algumas fortalezas em pontos elevados. A abundante presa dividiram-na em 2 partes iguais, uma para si mesmos ou para os perseguidos, as mulheres, os órfãos e também os anciões. As armas que eles haviam recolhido foram colocadas diligentemente em lugares seguros e levaram a Jerusalém o resto dos despojos. Mataram o chefe dos guardas de Timóteo, um dos homens mais perversos que havia feito muito mal aos judeus. Quando celebraram a festa da vitória em Jerusalém, queimaram dentro de uma pequena casa onde se haviam refugiado Calístenes e os que haviam incendiado as portas do templo, infligindo-lhes assim o justo castigo de seu sacrilégio. O tríplice celebrado Nicanor, que fizera vir 1.000 negociantes para vender-lhes os judeus, humilhado graças a Deus por aqueles que ele desprezava profundamente, despojou-se da vestidura de honra e, atravessando o interior do país sozinho,
como um fugitivo, chegou a Antioquia. Feliz por ainda ter podido escapar ao desastre de seu exército. Ele que tinha prometido pagar o tributo aos romanos com o dinheiro que tiraria da venda dos cativos de Jerusalém, publicou que os judeus possuíam um protetor e que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por esse defensor. 2 Macabeus 9. Por essa mesma ocasião, voltava Antíoco, da Pérsia, coberto de vergonha, pois, entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. O povo, porém, se revoltou e pegou em armas para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes dessa região a começar uma retirada humilhante. Encontrando-se perto de Ecbatana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo. Num arroubo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro de prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Mas o Senhor, Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Todavia, em nada desistiu da sua arrogância. Pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada. Repentinamente caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida. Na queda fatal, quebrou todos os membros. O homem que, pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança. Ele agora estendido sobre a terra, em seguida levado numa liteira, provando assim os olhos de todos o poder de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão que enchia o ar causava náuseas ao exército. Aquele que até há pouco sonhava tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Foi então que, derribado, ele começou a perder o orgulho excessivo e a compreender melhor, torturado sob os castigos de Deus pelos constantes sofrimentos. Incapaz de suportar sua própria infecção, é justo, disse ele, submeter-se a Deus e, como simples mortal, não se querer igualar a ele. O celerado rezava ao Senhor, de quem não haveria de receber compaixão. Prometia dar a liberdade à cidade santa, para a qual ele se encaminhava a fim de arrasá-la e fazer dela um sepulcro. Dizia ele que tornaria iguais aos atenienses todos os judeus que havia julgado indignos de sepultura e bons para serem atirados com seus filhos às aves do céu e aos animais selvagens como pasto. Ornaria com ricas prendas aquele templo que havia despojado, antes restituiria multiplicados os vasos sagrados, proveria com suas próprias rendas todas as despesas necessárias
para os sacrifícios. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Mas suas dores não se atenuavam porque o justo castigo de Deus pesava sobre ele. Então, desesperado em vista de seu estado, escreveu aos judeus a seguinte carta, verdadeira súplica assim exarada. Aos dedicados súditos judeus, saudações, bem-estar e felicidade, da parte de Antíoco, rei e chefe do exército. Se vós e vossos filhos passais bem, e se vos sucedem todas as coisas como desejais, agradeço a Deus, em quem ponho minha esperança. Quanto a mim, estou prostrado pela doença, mas me lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e da benevolência para comigo. Ao voltar das regiões da Pérsia, surpreendido por um mal cruel, julguei necessário providenciar a segurança de todos. Não que me desespere de meu estado, ao contrário, tenho a firme esperança de restabelecer-me dessa enfermidade. Todavia, me lembro de que meu pai designava meu sucessor cada vez que partia em expedição às províncias superiores. Ele queria que, no caso de uma desgraça ou má notícia, os habitantes do país não se perturbassem, uma vez que soubessem a quem confiar os negócios. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam e os vizinhos do reino estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso, já designei meu filho, Antíoco, para rei, a quem em outras ocasiões confiei e recomendei a maior parte de vós, quando partia para as outras terras. A ele escrevi a carta abaixo transcrita. Rogo-vos, portanto, e peço que, em memória de meus benefícios para convosco, tanto gerais como particulares, tenhas para com meu filho a mesma benevolência que para comigo, pois estou convencido de que ele seguirá minhas intenções e agirá convosco com moderação e humanidade. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente distante das montanhas, em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Filipe, seu amigo de infância, transladou seu corpo. Em seguida partiu para o Egito, para junto de Ptolomeu Filometor, para escapar ao filho de Antíoco.